A gente vai nos preparando para mais uma live, mais um encontro, mais um dia assim de gratidão a Deus por estarmos por aqui, né? De agradecer a cada um que vai estar contribuindo com a gente, que vai estar participando, que vai estar nos ajudando a nessa tarde especial contribuir conosco. Então a gente espera que todos sejam bem-vindos, a gente espera que todos fiquem conosco durante toda essa nossa apresentação de hoje e dizer que Edinalva, boa noite e seja bem-vinda, tá? A gente tem nossa segunda aula hoje do desafio psicopedagógico e a gente vai, deixa eu só chamar aqui a galera, né, organizando aqui, alinhando aqui a nossa apresentação. Deixa eu lembrar algumas pessoas para estar junto com a gente e dizer de que essa semana esse é um dos temas especiais em que a gente começa a trabalhar e que a gente começa a perceber, na verdade, nos bastidores, até nos comentários também, o quanto escola e família precisam sim estar alinhadas, precisam sim estar juntas, precisam sim fazer parte desse ponto em comum, né? E mais do que nunca, em épocas de pandemia, e mais do que nunca, a educação nunca precisou tanto da presença da família como agora, principalmente quem está tendo atendimentos remotos, né? Quem está tendo atendimentos especiais com relação à parte de aprendizagem. E aí, Liliane, boa noite para você, tá? Agradecer e dizer que nessa nossa segunda aula hoje do desafio falando sobre escola e família, onde nós trabalhamos e até trouxemos uma reflexão bem importante, relembrando a aula de ontem sobre o que Cortella diz com relação à parte da educação, né? Onde ele diz que a escola escolariza e a educação, a parte de educar, cabe mais à família, né? E nós conversamos e refletimos ontem um pouco sobre esse ponto de vista de Cortella e fizemos pontos e contrapontos também, tá? Lili, como é que você tá no trabalho remoto com relação a essa parte de família e escola? Como é que tá essa interação da família junto com você, com a sua prática pedagógica? Lá em Galinhos, né? Você tá fazendo atividade remota lá em Galinhos, que aqui em João Câmara nós não começamos ainda as nossas atividades docentes. Você quer comentar um pouco? Pode escrever aí também. E se quiser entrar ao vivo comigo, a gente coloca aqui, tá? Só manda uma solicitação para mim que a gente participa. Estou só aguardando o pessoal dar um chegar junto aqui. Deixa eu convidar outras pessoas também. Vocês podem também convidar outras pessoas aí para lembrar de que nós estamos por aqui já, de que já começamos a nossa aula, né? E que serão todos bem-vindos nessa nossa conversa hoje, nessa nossa aula 2, aula número 2, falando ainda sobre a parte principalmente de pedagogia, psicopedagogia, e falando também... Olá, Giovana, seja bem-vinda à nossa live, a Luana também. Vamos falar sobre família e escola, viu, meninas? Me digam se vocês coloquem aqui quem já tem filhos na escola, quem tá tendo que trabalhar em casa, orientar as crianças em casa com atividades remotas, né? E nesse sentido, nós vamos conversar hoje com um enfoque diferente. Hoje eu quero falar direto. Ontem nós fizemos um paralelo, destacando o papel da família e da escola no sentido de o que trouxe de positivo e o que trouxe de negativo. Recapitulando o que vimos ontem, enquanto o pessoal chega para a gente iniciar a nossa aula de hoje, que é a família e a arte de educar. Hoje nós vamos dar um enfoque especial mais para a parte familiar, tá bom? Mas lembrando o que a gente falou ontem, que discutimos ontem aqui na aula, que tivemos a participação da professora Raquel, que contribuiu com a gente falando da sua experiência, do atendimento remoto, falando também um pouco de como ela está fazendo esse trabalho. E ela até confessou de que a família tem participado bastante
com relação a essa comunicação só fez melhorar. E aí, nós conversamos também que, do ponto de vista de Cortella, a escola escolariza e a família educa. E nesse ponto de vista agora do Covid, pensando na nossa realidade, de que quase, acho que 3 meses, estamos fazendo praticamente 3 meses de isolamento, de distanciamento, desse momento de pandemia, nós percebemos principalmente que essa relação escola e família, ela ganhou um novo olhar, ela ganhou uma nova dimensão, né? Nós falávamos também de que foi inclusive a frase de ontem que a gente pediu, que no desafio, cada dia de desafio, a gente posta a frase do dia, e essa frase do dia, quem quiser participar do sorteio, que vai ser no sábado, no fim da semana, o que você tem que fazer? Você tem que curtir, comentar essa frase e também partilhar ela nos stories, né? E a frase do dia de ontem era nós iniciamos falando sobre as borboletas, de que eu pedi permissão para comparar os nossos filhos, os nossos alunos, com pequenas borboletas que são diferentes nas suas cores, que são diferentes do seu ritmo de aprendizagem, de voar, que tem as suas particularidades, né? E pensando nisso, foi em função desse aluno, dessa criança, de que é por essa criança, por essa borboleta, que a escola existe, que nós professores temos a profissão, porque não teria sentido nós estarmos em sala de aula, não teria sentido a função do psicopedagogo, não teria sentido se não tivesse o aluno, né, a figura do aluno, para estar ali na escola, para a gente estar ajudando, auxiliando nesse processo de aprendizagem. Então, ontem a gente teve essa discussão muito positiva. Depois, quem perdeu a primeira aula pode também estar contribuindo, assistindo, né? Tá no IGTV, e a gente vai estar iniciando. Hoje, nós temos uma aula mais dinâmica e voltada para as famílias. Então, para quem tiver com a gente, para quem quiser falar com a gente, dividir a sua experiência como mãe, como familiar, para quem é professor também que quiser contar uma experiência que vivenciou com a família, vai ser bem-vindo, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo aí um primeiro ponto, relembrar, que a gente já retomou a aula 1, que foi a aula de ontem. O segundo ponto que eu trago, que é o nosso foco principal da nossa aula de hoje, que é família e a arte de educar. E aí, para trabalhar essa questão da família e da arte de educar, eu trago também uma pequena discussão de introdução, uma provocação, na verdade, de introdução para todos nós que somos pais, assim como eu que sou mãe, para todos nós que somos professores também, que é justamente essa arte de educar. Por que educar é uma arte? Já se perguntaram? O que a arte tem a ver, vamos dizer assim, com a nossa vida? O que eu posso, por que é desafiante eu enquanto mãe, eu enquanto professor, que lido com as crianças, que lido com as pessoas, estarmos trabalhando e encarar a educação como essa arte de educar. E aí, eu trago justamente isso por entender de que dentro desse posicionamento, por entender também, tá? De que essa arte, Heriberto, sejam bem-vindos. Estamos refletindo hoje sobre a questão do papel da família na educação, né? E a gente já traz essa reflexão de que a arte de educar, ela é difícil, um pouco complexa, mas ela é gratificante. Isso tanto para a gente como professor, como pai, como mãe, a gente percebe o quê? Que, como a gente viu nesse sentido que eu destaquei para estarmos refletindo, diz que a difícil arte de educar, ela consiste em compreender. Nós temos que passar a compreender. Compreender cada um dos filhos, compreender cada um dos nossos educandos, dos nossos alunos e ajudá-los a desenvolver
todas as forças que vieram próprias deles, tá? Então, nessa difícil arte de educar, a família, ela conta com a ajuda de quem? Da escola, sim. Por isso que existe até leis que diz assim que é obrigação das crianças estarem nas escolas, não é? Nesse sentido, nós começamos a perceber de que a família, ela merece ser apoiada, de que nós, enquanto professores, precisamos estar ali junto também para dar esse apoio, para contribuir com a escolarização, como Cortella bem disse, mas também para entender de que compreender essa criança, compreender a vivência dela no meio familiar, vai ajudar a nós, professores e educadores, boa noite, Veriberto, a nós, professores e educadores, a trabalhar essas potencialidades, tá? A trabalhar essa potencialidade que cada um das crianças tem, que cada um dos aprendentes, que cada um dos alunos que chegam até nós na sala de aula, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, eles trazem das famílias, como a gente viu ontem, princípios e valores que vão estar justamente ali presentes para que a escola, o professor, o psicopedagogo, ele ajude nessa dimensão, tá? Então, deixa eu dar uma boa noite especial para a Astrid, para Danis, né, que está aqui nos acompanhando, para Danis Pães. Nós estamos comentando hoje sobre a participação efetiva da família e esse desafio que a família tem de educar. Hoje, o nosso tema, que é escola e família, no desafio, na segunda aula, a gente está destacando principalmente nesse contexto em que a família, ela tem essa arte de educar, onde ela tem que passar os princípios morais, os princípios éticos, a gente viu ontem, onde ela tem também que passar a questão de respeito mútuo, né, de empatia. E é por isso que a gente destaca que a família, ela tem essa arte, ela tem esse desafio, mas que é gratificante. E que ela é apoiada por outros pontos da sociedade, quando a gente encaixa, por exemplo, a participação da família junto com a escola, né? E aí, esse iniciar que começa na família, ele vai ser complementado com o saber que a escola traz. E quando existe uma dificuldade de aprendizagem, e quando existe aí uma deficiência, quando existe uma limitação na aprendizagem, aí, além da família, além da escola, outros atores vão participar. Aí pode contribuir o psicopedagogo, pode contribuir o fonoaudiólogo, pode contribuir o psicólogo, pode contribuir o neuropsicopedagogo, pode contribuir outras pessoas que vão juntar, formar um time, uma equipe multidisciplinar, que vai auxiliar essa família nessa arte. Tudo em função de termos pessoas mais saudáveis, positivas, participantes e, acima de tudo, felizes na sua vida, no seu fazer, né? No seu fazer individual, dentro do seu contexto pessoal. E aí, Raquel, seja bem-vinda. A gente estava relembrando a aula de ontem, até citei a sua participação belíssima, né? Sua contribuição em nos enriquecer e contar um pouco da sua experiência na nossa aula de ontem. E a nossa aula de hoje, ela vai destacar esse papel da família nessa arte de educar, né? Nesse como que é essencial que a família esteja acompanhando a vida escolar das crianças. Como que é essencial que a família acompanhe, além de mandar para a escola, garantindo a frequência, garantindo a assiduidade, que ela acompanhe também a evolução. Como que meu filho está evoluindo? Se está acontecendo alguma questão de aprendizagem, se ele estacionou na aprendizagem. Tudo isso são questões que a família, ela vai observando, né? E nesse observar, nesse olhar familiar, ela deve contar, ela deve expressar a sua preocupação, ou o seu elogio, ou a sua satisfação para a escola, que está ali ajudando e potencializando ela
nessa missão que é justamente na arte da educação dos filhos. E aí, gente, eu trago hoje para a gente conversar 6 atitudes que as famílias podem ter, devem ter, que a gente aconselha como profissional, como psicopedagogo, a família a desenvolver nessa época de pandemia, tá? Eu fiz algumas postagens, tem muita gente perguntando como que deve fazer. Ontem nós vimos, né? E até comentei ontem, partilhei ontem de uma questão relacionada às famílias que estão preocupadas nessa época de atendimento remoto, de como que estão lidando com isso, ajudando os filhos nas atividades. Ontem até a gente colocou um pouco da nossa experiência como professora e como mãe também, de ajudar o filho no atendimento remoto, nas aulas online, à distância. E aí eu trago 6 atitudes que a família pode, que o pai, que a mãe, que o responsável pode estar ali ajudando nas tarefas de casa, ajudando nas atividades remotas, ajudando justamente de como pode evoluir, influenciar ou não. Então, eu trago 6 e a nossa aula de hoje ela vai girar em torno dessas 6 atitudes. E quem quiser contribuir conosco, é só pedir para dividir tela que a gente vai aqui fazer essa interação na aula, tá? Bem importante e saudável. Então, das 6 atitudes que a gente separou, valeu-se de uma pesquisa que nós fizemos, principalmente além de pesquisa bibliográfica em alguns artigos, nós também usamos da pesquisa de campo, de conversa com outras mães, dos grupos que estão nas escolas, das angústias, como eu ontem citei um exemplo, né, de uma mãe. Então vamos lá. Dessas 6, eu quero depois que, se você colocar aí, se identificar, essa daqui eu já faço, Maria Dana, essa daqui funciona, eu concordo com essa, mas eu discordo com essa. Então, dependendo, podem participar junto comigo aqui nos comentários ou também partilhar comigo aqui direto na nossa interação, tá bom? Eu creio que até o final da nossa aula, alguma pessoa queira também contribuir conosco e participar com a gente. Então, vamos lá. 6 atitudes que a família pode fazer, que a família pode estar conversando, que a família pode estar contribuindo para potencializar a aprendizagem do filho, tá bom? E aí eu trago, para a gente estar nessa noite de hoje, nessa segunda aula, nós temos 6. Primeiro ponto, tá? No primeiro ponto, na primeira atitude dessas 6, está o dialogar. Mas eu já converso demais com meu filho. Sim, mas agora preciso que você converse mais ainda sobre que esse diálogo relacionado à educação. Bem-vinda, viu, Marciel? Maria Marciel, bem-vinda à nossa live, à nossa aula de hoje, segunda aula do desafio. Dentre as 6 atitudes que os pais devem ter, que a família deve ter com relação à aprendizagem dos filhos nessa época de pandemia, é esse diálogo. Não, mas eu já tenho um diálogo muito bom, Maria Dantas, com meu filho. Perfeito. Só que eu tô direcionando agora, quero deixar como sugestão que essa atitude de dialogar é com relação à parte de aprendizagem, tá? Que você possa dialogar com relação ao conteúdo que está sendo explorado, que você possa dialogar com ele com relação a um texto, com relação a uma interação. Por que isso é importante, gente? Porque quando nossos filhos estão na sala de aula, ele tem um professor para dialogar, para conversar sobre o conteúdo. Ele tem os colegas, que ele vai dialogando com os colegas sobre o conteúdo, certo? E no trabalho remoto, se a gente só deixa o filho lá com o celular para assistir a aula online, explicação do professor, que também faz parte, mas se você não pergunta, se você não conversa um pouco sobre isso, se você não mantém um diálogo, né, relacionado a esse conteúdo, ele vai sentir um pouco só, tá? Então, nas aulas remotas, pergunte
um pouco, não como atrapalhar, mas depois da aula até, ou antes, a aula vai ser o que hoje, o que que foi ontem. Esse dialogar aí, eu considero importante, até para você saber, e ele vai se sentir orgulhoso, tá? Em conversar um pouco, em partilhar um pouco sobre a aula. Se gostou, se teve uma interação no Zoom, se teve uma interação com o professor online, ele vai contar como foi, o que que ele sentiu. E isso é muito bom, né? A Raquel diz assim, muito bom, diálogo voltado para o conteúdo. Isso, Raquel, sabe por quê? Porque às vezes os pais só deixam, se for deixar só lá a criança, o jovem, o adolescente, só assistindo a aula sozinho, ele vai sentir sozinho. Ele tá em casa, tem muita gente da família, então isso é importante, essa interação. Então, o ponto 1 que a gente diz, que a gente coloca no nosso, como atitude que a família pode fazer, é colocar essa parte de dialogar. Então perguntem, interajam. Que tal de ideia? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, segunda aula do nosso desafio psicopedagógico. Hoje falando de 6 atitudes que a família pode fazer para ajudar os filhos nessa época de pandemia que estão assistindo aulas em casa. E a primeira dica que nós estamos definindo aqui, isso, Edinalva, fazer pergunta. Faço pergunta todo dia para minha filha, depois das aulas dela, que eu procuro saber tudo. Pronto, é esse diálogo que eu tô destacando agora. Desse diálogo mesmo, tá? Porque conversar a gente já conversa. Porque é uma coisa nossa enquanto mãe. Mas conversar sobre conteúdo, como você bem colocou, Edinalva, conversar sobre o conteúdo, procurar saber. E outra coisa, gente. Tem até uma postagem no meu Instagram, depois vocês podem procurar, dizendo como que a gente aprende. E quando no momento em que eu escuto a aula, que eu estudo, que eu leio e que eu vou falar para outra pessoa, isso vai fixar mais ainda na minha memória. Então, esse dialogar, essa conversa de novo que você faz com a sua filha, essa interação, ele vai ajudar ao seu filho ou a sua filha a fixar melhor o conteúdo que ela estudou. Tá? Então, o ponto 1 que nós destacamos enquanto psicopedagogo, enquanto professora, para dialogar é relacionado a isso. A questionar sobre o conteúdo, a pedir para explicar de maneira mais prática possível, tá? Mesmo que seja da educação infantil, mesmo que seja de primeiro, segundo, terceiro ano, mas ele vai ali falar sobre o que ele aprendeu, o que ele entendeu, o que ele conseguiu captar, tá bom? Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto também que é importante, que você, de comum acordo com a criança, defina a hora de estudar. É claro que, às vezes, nessa época de pandemia, não sei como está a casa de vocês, os horários em casa, mas é uma situação nova e que nada melhor do que você como família, como mãe, como pai, como responsável pela sua criança, de você definir com ela, sentar, chamar para conversa e dizer, vamos definir o horário X, que vai ser o horário de estudar? Nesse horário, combina. Nesse horário, olha, nada de canal de YouTube, nada, vai ser 1 hora, o horário X, para definir. Se você define junto com a criança, por que eu digo junto, não deu para escrever aqui, mas é definir o horário, não você, família, mãe, sozinha, tá? Quando você define junto com ela, quando você procura dialogar desse horário, o que que acontece? Ela vai se sentir mais participativa, mais importante, né? E quando as suas filhas já são adolescentes, conversa também, porque aí você vai ver o grau de, digamos assim, de responsabilidade delas, tá? É uma forma. Boa noite, Mércia. Seja bem-vinda à nossa aula, segunda aula hoje. E a gente está comentando de 6 atitudes que os pais podem fazer em casa para ajudar na educação, na parte de aulas online com os filhos. Que tal de ideias colocou quando as crianças já são adolescentes, se esse dialogar, esse definir o horário funciona. Chama também para conversa, mostra o quanto que é importante que ter definido. Inclusive, ontem nós comentamos sobre o espaço, que é o terceiro ponto. Quando você for conversar, definir o horário de estudar, já define o terceiro ponto, que é organizar o horário de estudo.
Gente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é regrado por estímulos, tá? Ele atende muito a estímulos. E se um estímulo ele for mais forte, ele vai deixar, e o outro for mais fraco, ele vai justamente Suênia, seja bem-vinda, minha flor, à nossa live. Ele vai, e você mais do que ninguém entende um pouco dessa questão do nosso cérebro, da nossa reprogramação. A gente está definindo aqui 6 atitudes que os pais podem estar fazendo para ajudar os filhos nessa parte de estudo remoto em casa agora, de educação online que estamos vivendo frente à pandemia, né? E aí, dialogar, perguntar sobre o que ela estudou em casa, o que ela está estudando, principalmente no final da aula, tá? Definir um horário para estudar, um horário X de estudo. Chama para conversar, mesmo sendo adolescente, mas vamos definir um horário, tá? Nós estamos em casa, todo mundo está à vontade, mas é preciso, e o nosso cérebro precisa disso, dessa definição, de definir o horário. E o 3, que é o espaço. Organizar o espaço de estudo é fundamental, tá, gente? Por quê? Porque eu recebi algumas queixas de algumas mães pedindo orientação com relação a isso. E a primeira coisa que eu disse, como é que tá a rotina? Tá em casa, eu sei, mas como é que tá o horário de estudar e o espaço? Porque isso daí vai dizer muito do comportamento depois. Porque se eu estudo em qualquer horário e se eu estudo no quarto, deitado na cama, isso vai estar o meu cérebro ele vai estar tendo um estímulo, né? De que a cama é o quê? É um espaço de relaxar, de dormir. E aí ele não vai potencializar ali, pode ser que sim, mas como a gente está falando de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? O nosso cérebro ele ainda não vai ter maturidade para chegar e dizer assim, eu vou sentar aqui na minha cama, mas eu vou fazer uma leitura, tá? Não vai. Então, a gente precisa estar se organizando com relação a isso. Então, o ponto 2 e o ponto 3, definir a atitude 2 e a terceira atitude de definir esse horário, de definir de organizar espaço, calmo, sem muito barulho, né? Sem muita interrupção. Um espaço que você concentre no que você está vendo do seu estudo, tá bom? Então, isso é importante. Aí, para você não parecer mandona, chata, você senta e diz, gente, vamos definir o nosso horário de aula? Qual vai ser o horário que a gente vai escolher para fazer as nossas tarefas? Pedro, bem-vindo à nossa live, tá bom? Então, essas 2 atitudes é importante que vocês definam juntos. Volto a dizer, quando a gente define junto com o filho, com a criança, com o adolescente, com o jovem, fica melhor, ele vai se sentir autorresponsável também, tá? Ele vai se sentir ali, digamos que vai se sentir, naquele momento, uma pessoa importante, e ele vai estar também pensando nesse sentido de que eu posso, eu quero. E aí você diz, ó, esse vai ser o momento para as crianças, né? Pelo menos para minha filha que tem 8 anos, 9 anos, a gente sempre diz, esse é o momento aula. Estamos em casa, mas é o momento aula. É como a gente bota no celular, liga o modo avião. Liga o modo aula agora, para poder o cérebro também ligar e entender e definir esse espaço, tá bom? Então, primeiro, dialogar, perguntar sobre o que aprendeu, perguntar sobre o que leu, as atividades que foram desenvolvidas, definir um horário de estudo, segundo. Terceiro ponto, organizar um espaço para estudar. O quarto ponto, que é assim, o que queima mais os nossos neurônios enquanto família, enquanto mãe, falando enquanto mãe agora, que é essa questão de reduzir o uso do celular. Não é que você vai reduzir, mas entenda, se eu consigo definir o horário de estudar e organizar esse ambiente, nesse horário que ela está estudando, mesmo que seja remoto, mesmo que esteja fazendo uso de uma mídia, do celular, mas você vai perceber, tá? De que após esse tempo, quando você vai chamar para dialogar, mesmo que seja 20 a 15 minutos, mas já é 20 a 15 minutos de redução da atividade, tá? Do uso do celular. Outra coisa que está acontecendo agora que pode contribuir, pelo menos eu tenho feito isso,
que pode contribuir para reduzir o uso do celular, nem que seja 15, 20 minutos, meia hora, é você combinar também de na hora das refeições você desligar o celular. Porque, gente, eu não sei na situação de vocês, mas aqui tem hora que a minha Rita quer na hora da refeição também tá comendo aqui e o celular ligado aqui. Aí já é uma dependência o extremo. Então, quando eu coloquei essa atitude 4 de reduzir, a gente pode, se a gente somar 10 a 15 minutos do diálogo que eu falei, perguntando sobre a aula, conversando, dialogando. Se a gente somar, subtrair, né, tirar do uso do celular e somar nesse tempo de 10 a 15 minutos do horário da refeição para uma conversa, você já está reduzindo esse uso, tá? Você já está reduzindo, você já está trabalhando também essa reeducação um pouco. Por quê? Porque todos nós, eu, você, os filhos, nós estamos muito expostos agora com a pandemia, já que estamos em casa, não só ao uso do celular, mas o uso da TV, né? O uso do computador. Eu que estou trabalhando remoto agora também, tem dias que a gente tem que desligar, fechar o olho assim e de repente para poder a gente voltar. Então as crianças, elas também sentem isso, tá? Então até para ajudar nessa questão de diminuir, minimizar os problemas de visão que essa luz do celular causa, né? Que a luz do computador também traz, de potencializar, de prejudicar a nossa visão, essa redução do uso do celular, ela vai servir também para isso, tá? Então, a quarta dica é essa, e uma que vai ajudar a potencializar isso é justamente você dialogar e você procurar fazer junto com o seu filho outras atividades, tá? Outras atividades em que você ouve música, que aí você só ouve, não precisa estar ali fixo com o olhar. Porque assim, o nosso globo ocular, mesmo a gente que usa óculos, mesmo eu que tenho essa parte de usar óculos, que já é em decorrência da exposição de livros, né, de muitas leituras, a gente precisa fazer essa questão de estar dividindo isso, tá? Deixa eu dar uma boa noite especial para quem chegou agora, né? A Ana Paula, a Ana Lima, o Carlão, a Ceissa, a professora Ceissa, seja bem-vinda. E eu tô esperando quem quer participar junto comigo, tá? Suene, se você tiver aí ainda, quiser contribuir conosco também, nas nossas aulas, no Desafio Psicopedagógico, eu tô na quarta atitude e vou já para as outras duas. No nosso Desafio Psicopedagógico, para quem está chegando hoje, perdeu a aula de ontem, nós estamos na segunda aula, falando sobre família e escola. E tem uma parte que é a interação dos alunos, de quem está nos assistindo, que a gente faz agora. Não é uma combinação, mas a gente faz a chamada agora e você participa junto comigo e dá a sua contribuição. Como hoje eu tô falando, trouxe pra gente refletir e conversar das 6 atitudes que os pais podem fazer em casa. Então, quem tiver aqui, Suênia, Ana, Pedro, quiser participar, Ceissa, que não participou ontem a gente teve participação de Raquel, o Carlão, seja bem-vindo, Carlão. Quem quiser participar, só manda o convite aqui pra mim, que eu aceito na hora, tá? Edinalva também. Quem quiser estar com a gente. Por quê? Porque a dinâmica da nossa aula é também estar contribuindo e que vocês possam partilhar a experiência de vocês. Se vocês já dialogam em casa, se já definiram o horário de estudar, a Edinalva já partilhou com a gente aqui, dizendo que pergunta para a filha como é que foi depois da aula, né? Ah, é mesmo, tá, Su? Mas fica à vontade. Quando você quiser, as nossas aulas, elas são justamente para ter essa interação, tá bom? Então, se você já faz esse diálogo com o filho, se você já definiu, conta pra gente como foi que você fez essa definição do horário de estudar. Como é que funcionou aí na sua casa essa atitude número 2? Eu sei que muita gente teve que fazer os combinados. Como é que você organiza o cantinho de estudar do seu filho, tá? Quem quiser partilhar comigo essa experiência, comigo não, conosco,
né? Porque a nossa live depois vai ficar aqui no IGTV e vai estar ajudando várias famílias que estejam nesse momento um pouco perdidas, sem saber um pouco, ou se já fez uma e já fez outra, tá? Outra forma para nos ajudar. Então vamos lá. Reduzir o uso do celular foi o nosso último tópico e a gente comentou que não precisa ser uma coisa tão radical, até porque nesse momento são poucas as possibilidades. Temos algumas que eu vou citar também daqui a pouquinho, mas reduzir esse uso do celular, dependendo da faixa etária do seu filho, se é criança, se é adolescente, né? Esses atrativos, eles vão diminuindo, vamos dizer assim, a possibilidades, mas se você fizer pelo menos duas, dialogar, e nesse diálogo 10 minutos, você já vai estar subtraindo 10 minutos de celular, de exposição, né? Se no momento das refeições também combina para desligar o celular, então já é um outro momento também de redução. É sugestão, tá bom? O ponto 5 é incentivar a fazer novas atividades. Isso. Eu trouxe o ponto 5 como uma atitude também para ajudar no ponto 4. Se eu quero reduzir o uso do celular, eu tenho que oferecer novas estratégias, tá? Então, ler um livro, novas atividades, comprar um livro, ler história em quadrinho, comprar outras revistas ou história em quadrinhos, participar de uma atividade, jogar baralho, jogar dominó, jogar xadrez, que são coisas que vocês podem estar fazendo juntos com a família e que vai reduzir um pouco o uso do celular, tá? Então, incentivar novas atividades. No caso dos adolescentes e jovens, e até mesmo nós também, essas atividades hoje, aí vai ter que trabalhar um pouco com a exposição com a internet, mas nós temos vários cursos online, várias atividades que podem estar sendo feitas. Eu comentei no início da semana que semana passada eu me inscrevi no curso de fotografias. E aí, comecei até a tirar algumas fotos, coloquei até nos stories, de tirar algumas fotos. Então, é um ensinamento que aí você começa a se distrair, porque para tirar fotos, você precisa ver novos cenários, ver novas possibilidades, e você não tá vidrado na tela do celular. E tá aprendendo novas habilidades, né? Então, algumas novas atividades que a gente pode estar contribuindo, que podem estar fazendo. Se for crianças em idade da primeira infância, educação infantil, de até 5, 6 anos, ou até 9, 10, 12, então você já tem uma possibilidade de interação maior, de brincadeiras, de jogos e brincadeiras que podem estar havendo. Isso, Ceissa, de ver um bom filme junto, onde você pode estar trabalhando. Para quem tem filhos adolescentes, perfeito. No meu Instagram, toda semana eu tô colocando dica de filme, dica de séries, que são educativos, que sempre tem um fundo de educação que você pode estar trazendo para esse aprendizado que pega isso que você está colocando aqui pra gente. Perfeito. Porque aí, sim, existe outra diferença, tá, Cêcia? Bem colocada essa sua questão do filme. Maria Dantas, mas se eu quero reduzir o tempo do uso do celular, aí eu vou para a tela da TV. Melhor, sabe por quê? Porque a distância da tela da TV, do campo de visão da TV para o celular é diferente. Concordam comigo que o celular, nós temos uma proximidade maior com relação a essa parte do LED, da luz, né, da claridade. E a TV, o campo de visão é mais distante, tá? Porque você tá no sofá ou tá deitado no espaço que aí não vai ser tão prejudicial quanto o uso do celular. Para quem quer saber mais sobre o uso do celular, tem outra live que eu trabalhei que era justamente isso. A questão dos riscos do uso do celular que tá aí no IGTV também, tá? Então, isso é uma dica especial mesmo, de verdade, que você também pode estar reduzindo o uso do celular, assistindo filme com seu filho, que vai ter um aprendizado, que vai ter um fundo pedagógico ali. Perfeitamente. Muito bem destacada essa sua colocação. Aí, eu tenho também o quinto, o sexto, último e não menos importante, gente. Que aí eu preciso que a gente se atenha também com muito carinho com essa atitude 6.
que é observar o comportamento dos nossos filhos. Observar, mesmo que de longe, o que está assistindo com esse celular. Observar se está ficando muito tempo assim. Tudo bem que estamos em casa, que não tem aula no outro dia, 7 horas da manhã para estar às 6 horas da manhã. Mas se está ficando até madrugada nesse celular, tá? Com quem está conversando, o que está assistindo. Essa observação, nem que seja de longe, no caso dos adolescentes, tá? Essa observação, esse monitoramento é essencial para ajudar no processo educativo. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes, eles precisam ter um norte. E somos nós adultos, somos nós pais, tá? E responsáveis, que podemos contribuir com isso no sentido de estar ajudando. Então, eu acho até um pouco, mas não tem nada não tem aula amanhã, eu posso assistir o horário que eu quiser, eu posso dormir o horário que eu quiser. Não, nananina não. Dependendo da faixa etária, isso é muito prejudicial, porque nós temos que tenho também uma postagem aqui no Instagram, nós temos que ter aí no feed, depois vocês procurem, o horário que cada pessoa deve dormir. Eu mesma, logo no início, estava dormindo super tarde, mas eu percebi que estava, além de ficar com olheiras, né, de ser prejudicial, a gente percebe que a produção horrível no outro dia, o que você aprendeu, então tudo isso vai prejudicar o desenvolvimento físico, psicológico e emocional. No momento a gente pode achar bom ficar dormindo até meia-noite, acordar tal, mas esse desregular do sono, isso é muito prejudicial da aprendizagem. Então, nesse comportamento, no número 6, é que a gente perceba também, tá? Não deixe muito à vontade. Eles precisam que a gente tenha a atitude de estar monitorando, principalmente com relação à parte da aprendizagem. Porque se você definiu estudar. Boa noite, Derlane, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, segunda aula. E esse daí são os 6 pontos, 6 atitudes que você como mãe pode fazer para estar ajudando na aprendizagem dessa questão do estudo em casa. Se você definiu, está conversando sobre a aprendizagem, definiu o horário de estudar, organizou o espaço de estudo, tentou reduzir essa questão do celular, contribuiu para novas atividades, jogos educativos, livros, filmes, e você tem que observar, tá, o comportamento. Se você observou que tem uma mudança de comportamento aí e você não está dando conta sozinha, pega essa demanda e procura especialistas, tá? Eu tenho tido algumas conversas com alguns colegas que estão com problemas de filhos que são que tem problemas de ansiedade, que desenvolveram quadros depressivos, ou isso, aquilo, outro, ou que já tinham esses quadros e que se agravaram agora. Então, procurem a ajuda de especialistas. Mas, independente disso, se meu filho não tem depressão, não sofre de ansiedade, mas nem por isso, você deve se descuidar. Tá bom? Vamos observar o comportamento, o que estudam, se de repente estão comendo coisas demais que não deviam, como é que tá o horário da comida. Por quê? Porque a pandemia vai passar. E se eu acostumo agora a ficar tudo bagunçado, horário de dormir, horário de comer, horário de fazer atividade, para o nosso cérebro se acostumar, quando voltar após pandemia, vai dar trabalho, gente. Vai ser difícil, Aí nós vamos ter que fazer aqui, tá trabalhando na aula, outras coisas que é voltar, realinhar. Então, para não ficar tão chato, tão difícil para os nossos filhos, para nós e para os nossos filhos, que a gente cuide agora, no decorrer da pandemia, nesse momento de distanciamento, assim, de isolamento social, tá bom? Então, fica como dica psicopedagógica de hoje, na nossa aula, essas 6 atitudes, tá? Isso, Ceissa, porque tem consequências, vem depois. Não adianta, tá? Eu digo muito assim, tem alguns alunos, alguns adolescentes,
do que a gente está trabalhando no IF, prestando assessoria psicopedagógica para o IF, e tem uns 7, 8 adolescentes que eu acompanho. E eu tenho esse cuidado de definir com eles um horário, meia hora. Digo isso porque eu defino com eles meia hora para eles estudarem, e eu pergunto depois, o diálogo, eu converso. Quando é no outro dia, eu digo: o que você estudou ontem? Faz um resumo para mim. São coisas básicas, gente, práticas, tá? Que aí, enquanto ele tá fazendo isso, incentiva também a fazer o que você fez hoje. Fez uma receita, tem uma até a Eduarda, que eu trabalho, que eu acompanho ela, e ela disse que aprendeu a fazer tranças com a prima. Olha que habilidade perfeita. E eu até disse que se fosse em outra época, nessa época agora não, que o São João não vai vigorar, né? Mas na época junina, é a época em que mais ela poderia até ganhar um dinheirinho fazendo trança. Trança boxeadora, que é aquela bem linda, né? Que é aquela trança raiz que fica perfeita. Então vejam que é você incentivar a novas habilidades, tá? Então isso é importante, tá bom? Então assim, eu quero desafiar quem está aí comigo, que quer participar, porque na primeira live a Adelaida participou, gratidão por ter participado. Ontem Raquel teve com a gente também. E eu quero saber hoje, no nosso desafio psicopedagógico, quem quer dar uma palavrinha comigo, conversar um pouco sobre essas regras, quem já faz essa atitude, quem não faz, quem tem outro exemplo para dar. 5 minutinhos, quem gostaria, tá igual assim na sala de aula, quem gostaria agora de comentar comigo, de dizer, de partilhar a sua experiência, tá? A gente tá... Isso, Ceissa. Ceissa, você quer partilhar comigo hoje? A minha filha tem 14 anos e está uma boleira de... Olha que coisa boa! Perfeito! Perfeito! Eu tenho incentivado muito a minha Rita a fazer, tipo... A gente tá ela aprendeu a fazer crepioca, né? Então ela faz a crepioca dela, que é sem... A gente juntas, porque a minha é com verdura, aquelas coisas todas. E ela faz a crepioca dela normal, light, que ela diz que é sem as verduras, né? E isso é bom. Olha que aprendizado. Perfeito. Muito, muito bom mesmo. Quem gostaria de participar com a gente? 5 minutinhos. Só pra gente fechar a nossa aula, pra gente definir, porque eu tenho uma frase do dia. Enquanto vocês definem aí quem vai vir trabalhar, quem quer, tá, gente? Eu mando um convite especial. Eu quero dividir com vocês a nossa frase do dia de hoje, que é justamente relacionada à nossa parte aqui de estarmos trabalhando um pouco sobre a importância já do psicopedagogo. Então, essa vai ser a frase que a gente vai estar partilhando, que eu vou estar postando depois da minha aula. Nós vamos postar no feed, e que quem quiser participar... Eu vi que ontem, ó, a Ceissa participou, Derlândia, Edinalva, Raquel, teve mais outras pessoas que também partilharam do nosso desafio e partilharam a nossa foto também, a frase do dia. Perfeito, já anotei aqui, tá? Para estar contribuindo, para estar participando do nosso sorteio no final no sábado, no final da semana, no sábado. E a nossa frase do dia, Emanuel, seja bem-vindo para a nossa live. E a nossa frase do dia é essa hoje. Falar que a psicopedagogia, tá? Ela tá aqui para ajudar também, para contribuir com os pais, para contribuir com todos. Por isso que essa é a minha contribuição no desafio psicopedagógico, de estar auxiliando nessa aprendizagem. Porque o psicopedagogo, ele tem como ponto principal potencializar, ele reconhecer e trabalhar com os aspectos emocionais que ele pode possibilitar a aprendizagem. Falando em aspectos emocionais, você que é pai, você que é mãe, é o responsável nesse momento, já que estamos em pandemia, em isolamento social, de também observar e contribuir para esse equilíbrio emocional. Por isso que é importante que nesse momento você esteja do lado do seu filho, trabalhando essas questões também e trazendo para todos nós, contribuindo que a sua casa seja um ambiente saudável, para que, terminando a pandemia, a gente tem alunos também na sala de aula, voltados, sem estar com muitos, digamos assim, com muitos mal costumes adquiridos durante a pandemia, né? Com muitos vícios, digamos assim,
Porque se o aluno, ele não estudou, não leu nada durante esses... A gente já vai fazer já 90 dias, tá? Se durante esses 90 dias não leu, não teve um espaço legal para estudar, se ele não teve um diálogo com a família, se não foi incentivado a criar novas possibilidades de aprendizagem, quando ele voltar, ele vai ter maior dificuldade do que as crianças que permaneceram no ritmo. A criança que tinha um horário definido para estudar, a criança, então, a concentração cerebral, o desenvolvimento, o desempenho dessa criança, que teve esses pontos que a gente trabalhou, vai ser bem mais positivo, vai ser bem mais rápido o realinhamento dele no contexto escolar, né, normal, como ele vinha antes da pandemia, do que os que não tiveram. Os que simplesmente se encararam como umas férias e não trabalharam o cérebro. Como eu sempre falo, o nosso cérebro, ele é um músculo e ele precisa ser estimulado. Ser estimulado cognitivamente, ser estimulado dinamicamente, porque senão ele atrofia e ele adquire, eu digo que habilidades negativas, vamos dizer assim. Porque se eu acostumar agora, época de pandemia, o meu cérebro a só estudar em casa, deitado na cama, quando eu chegar na escola, o que o meu cérebro vai lembrar? O que vai acontecer? Ele vai entender o que? Ele vai demorar a acostumar de que o lugar de estudar é naquela cadeirinha da sala de aula, tal, porque ele vai estar voltado, lembrando ainda de quando ele estava em casa na pandemia, tá, gente? Então, ajudem os filhos de vocês. É como você já falou. As consequências vão vir depois, se a gente não tomar algumas medidas agora, tá? Isso mesmo, vocês. Eu falo sempre que não estamos de férias, E isso nós temos que falar para nós mesmos, para nossa mente, porque senão a gente vai entender que é como se estivéssemos de férias e isso causa um relaxamento, e isso vai ser difícil nessa reprogramação mental, tá? Vai ser difícil. Minha gente, quem gostaria de falar só um pouquinho conosco sobre esses 6 pontos aqui, algum desses pontos que a gente viu, algum desses pontos aí que vocês consideram importantes ou que não consideram importante, 5 minutinhos da participação, que aí eu vou ficar muito grata, porque vai estar contribuindo com a nossa live. Então, assim, com a nossa live, ó, com a nossa aula de hoje, já que primeiro dia de lançamento a gente teve participação, segundo dia também. Quem participou, Raquel, se quiser contribuir comigo de novo, eu agradeço. 6 aonde fugiu, disse que depois participaria. Que tal, Ceissa, hoje? Sei que já contribuiu muito aqui já. Gostei. Obrigado pela participação, tá? Mas quem quer dividir tela comigo, gente, eu vou ficar grata. De verdade. Mas os 6 pontos, as 6 atitudes, só para comentar qual dessa você já faz, se concorda, qual você achou importante, tá? Nós estamos no finalzinho, a gente já vai tá finalizando, né? Na nossa aula, eu gostaria da participação de alguns de vocês que quiserem contribuir conosco. Que aí eu vou ficar bem grata nesse sentido. No mais, é dizer que cada um de nós somos responsáveis para, nesse momento agora de pandemia, de estarmos trabalhando, de estarmos ajudando os nossos filhos a ficarem emocionalmente estáveis para quando voltar. E não é que a gente tem que ser professor, não, tá? Falando agora enquanto mãe, os pais não é que eles são professores, mas eles são, nós somos os orientadores nesse sentido. Como eu falei, quando os nossos filhos estão na sala de aula, né? Quando os nossos filhos estão na sala de aula, eles têm o professor ali para estar organizando, tem os colegas para dividir as explicações, as falas. Quando eles estão em casa, então eles têm a nós. E nós que vamos estar contribuindo com essa parte. Pois é, de novo, todos os pontos importantes, sim. Então, como ninguém quer hoje contribuir comigo aqui, deixa eu ver quem... Ninguém disse um ok aqui pra mim nos comentários. Vocês
quiserem participar, tá? Então, a gente vai, dentro dessa questão, agradecer de coração para os participantes, pessoas que contribuíram conosco, que estiveram presentes. Ceissa, obrigado por sua contribuição, muito positiva, tá? Edinalva também, Manuel, os meninos que estiveram comigo, participando, o Manuel, Pedro, a Suena, que teve essa participação também, o Carlão, a Raquel, todas essas questões, como a Raquel colocou, o diálogo é muito importante, voltado para o conteúdo. Esse é um ponto central, porque isso diz da importância do seu filho compartilhar com você o que ele entendeu naquela aula. E se você vir que ele não entendeu e ele também comentar que não entendeu, aí é ponto de você, como pai, como mãe, colocar isso também, partilhar essa informação com o professor, para ele dar um reforço na explicação, tá? Para ele dar um reforço ali nas atividades que estão sendo desenvolvidas naquele momento, tá bom? Então, essa é a nossa segunda aula. Gratidão. A frase do dia vou postar lá. Quem quiser participar do sorteio, curte a frase, comenta e reposta nos stories e marcando. Só isso pra gente estar, e vai estar participando do sorteio que nós vamos fazer no sábado, no finalzinho do desafio. Amanhã teremos a terceira aula e vamos falar um pouco sobre como a escola, ela se reinventou, né? Amanhã, quem é professor, quem é diretor também, gestor, coordenador, quiser participar conosco, vamos ficar bem livre para estarmos conversando sobre isso. Hoje a gente quis trabalhar um pouco dessa questão de focar na família, nessa arte de educar, mas amanhã a gente vai estar trabalhando justamente com os gestores, com os coordenadores pedagógicos, o desafio que eles tiveram que enfrentar nessa época de pandemia para se reinventar, para atender seus alunos, para atender essa clientela. Então, fiquem com Deus, tá? Uma boa noite especial para todos. Obrigado pela presença. Até amanhã na aula 3 do nosso desafio psicopedagógico.